Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus, o seu canal onde Jesus é o tema central. Estamos no segundo vídeo da série do nosso testemunho Diário de um Milagre, da minha esposa Luciana. Mas antes de continuarmos, fica a dica para não se esquecer de compartilhar este testemunho em suas redes sociais, curtir o canal e o vídeo. Então agora, retomemos a sequência do testemunho. No vídeo anterior, nós paramos com a volta da Luciana da cirurgia para a retirada do cálculo renal e o início do deserto que atravessaríamos nos próximos meses. A Luciana começou a sentir dores intensas, pois muitos medicamentos proibidos para pessoas com porfiria, que até então não sabíamos que ela tinha, acabaram por ser ministrados a ela, o que veio acarretar a paralisação do seu intestino e estômago. A Luciana já não ia no banheiro, no caso, fazer suas fezes já há uns 7 dias, e sua barriga estava tão inchada que parecia que ela tinha uns 4 meses de gravidez. Assim, foi necessário o uso de sonda nasogástrica pela minha esposa. A parte respiratória dela começava a ser afetada. Batimentos cardíacos ficaram descontrolados. Eu me deparei com ela sentindo muitas dores, me pedindo ajuda, olhando dentro dos meus olhos e dizendo: "Por favor, me ajuda, meu amor, faça alguma coisa." E eu ia pedir socorro aos médicos, que diziam que ela já estava medicada e o que deveríamos fazer era aguardar. Acontecia que eu não sabia mais o que fazer para ajudá-la. Então, em certo momento, no 8º dia de internação, a Luciana estava com uma sonda nasogástrica para aliviar a quantidade de líquidos e alimentos que se acumularam dentro do seu estômago. Quando, na madrugada, ela, gemendo de dores abdominais, já causadas pela porfiria, que ainda não sabíamos que ela tinha, o médico, então de plantão, deu um sedativo opioide mais forte que a morfina, para ela poder acalmar e dormir. E foi o que aconteceu. Mas no dia seguinte, perguntei à médica, uma outra médica, caso a Luciana precisasse, poderia ser-lhe ministrada a mesma sedação com opioide da noite anterior que foi dada a ela, para que ela conseguisse dormir. Mas a médica foi enfática em dizer que não poderia, pois ela, que andava muito enjoada, caso vomitasse, poderia sufocar-se com o próprio vômito. Na hora eu gelei, meu coração deu um aperto, pois a informei que a Luciana havia sido sedada, mesmo com a sonda nasogástrica, durante a madrugada. Mas creio que Deus a livrou, pois naquele dia, pouco depois de acordar, Luciana começou a passar mal, dizendo que queria vomitar. Na hora corri e chamei 2 enfermeiras, e a Luciana começou a vomitar em jatos fortes dentro de uma bacia, mesmo com a sonda em seu nariz. Naquela hora não aguentei e saí de dentro do quarto. Me sentia como se estivesse na lona, quase nocauteado. Mas o Espírito Santo me fez lembrar que se eu quisesse me levantar e sair daquela situação, existia uma mão esticada em minha direção, mas precisava que eu também me dirigisse a ela, esticando minhas mãos, mas por meio da oração. Em seguida, procurei uma janela no corredor do hospital, olhei para o céu e com toda a força e fé fiz uma oração de súplicas ao Senhor, assim como nos ensina a palavra de Deus nos Salmos 121, de 1 a 2. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este é um dos salmos conhecidos como Cântico de Degraus. Charles Spurgeon, conhecido como Príncipe dos Pregadores, que em Londres, ao longo de 30 anos, falou a pelo menos 10 milhões de pessoas, Spurgeon
em um dos seus comentários sobre estes salmos, disse que é um cântico de um soldado e também um hino de um viajante, que há uma subida no próprio salmo que ascende à maior altura da confiança tranquila. Leremos então esta passagem no próprio livro que eu fiz menção. Frequentemente, antes da subida, as pessoas doentes e roubadas olhavam para os montes e desejavam estar sobre os seus cumes. O homem santo, que aqui canta um excelente soneto, desviou os olhos dos caluniadores, pelos quais foi atormentado, e os dirigiu ao Senhor, que tudo via dos seus lugares altos, e estava pronto a enviar socorro ao seu servo ofendido. A ajuda vem aos santos apenas do alto. Eles a procuram inutilmente em outros lugares. Devemos levantar nossos olhos com esperança, expectativa, desejo e confiança. Satanás irá se esforçar para conservar os nossos olhos sobre as nossas tristezas, para que possamos nos sentir inquietos e desencorajados. Que a nossa firme resolução seja olhar para cima, pois ali há ânimo para os olhos, e aqueles que erguerem seus olhos para os montes eternos, logo terão também seus corações elevados. Os propósitos de Deus, os atributos divinos, as promessas imutáveis, o conserto ordenado em todas as coisas e assegurado, a providência, a predestinação e a fidelidade comprovada do Senhor. Estes são os montes aos quais devemos elevar os nossos olhos, pois deles virá a nossa ajuda. A nossa resolução é de que não seremos vendados, mas ergueremos nossos olhos. Logo depois, voltei e aquela situação tinha sido contornada, pois ela corria o risco de engasgar-se com o próprio vômito. Minha esposa foi transferida para o CTI e logo entubada. Ainda ocorreu algo que só mesmo a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas para suportarmos certas situações. Alguém muito próximo a nós veio primeiro a mim, reservadamente, e depois chamou os familiares da Luciana, dizendo que havia recebido uma revelação de Deus, que a Luciana estava passando por tudo aquilo, mas Deus iria lhe dar o livramento. Contudo, depois novamente me chamou reservadamente para dizer que havia recebido outra revelação, mas que agora era para me dizer que a Luciana iria ser levada para junto de Deus. Na hora repreendi tal palavra contrária às promessas de Deus para a minha vida e família. Imediatamente lhe exortei que as Escrituras afirmam, as Escrituras são veementes em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? E também, Deus não era filho do homem para se arrepender, pois ele mesmo já tinha dito que Deus havia lhe revelado o livramento da Luciana. Então, meus irmãos, se preparem para receber palavras contrárias às suas promessas, assim como os amigos de Jó lhe fuzilavam com palavras contrárias. Muitos estão próximos de vocês, poderão fazer a mesma coisa. Então, tem autoridade para que, em nome de Jesus, repreenda com autoridade na palavra de Deus todas estas palavras contrárias à sua vida. Eu lhe confrontei em relação àquilo que tal pessoa veio me revelar, pois lhe disse que o véu do templo já havia sido partido com a morte de Cristo, no Calvário há mais de 2000 anos atrás. Sacrifício que me deu livre acesso ao Pai.
Então, o meu Deus não havia me revelado nada daquilo. Pelo contrário, em minhas orações e leituras de sua palavra, o meu Pai Celeste falava comigo por meio de sua palavra e me dava a certeza de que ele estava no controle de tudo e que cabia a mim crer que minha esposa seria curada. Devemos estar atentos, pois de acordo com o que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 6,12, vou ler na versão João Ferreira de Almeida corrigida e fiel. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ocorreram situações em que eu presenciei que esta guerra espiritual estava sendo travada. Foi quando eu e minha esposa dormindo e de repente acordamos juntos por volta das 3 horas da madrugada com a porta de nosso quarto abrindo, rangendo, e dando uma forte batida. Um olhou para o outro e ela falou: viu, escutou? A porta rangendo ao abrir e logo depois bater com muita força. Assim confirmamos o que ambos vimos e escutamos juntos. Em seguida, levantei-me e não havia janela aberta para poder dar corrente de ar. Então fomos olhar as imagens de uma câmera dentro de casa que fica nesta sala, que dá acesso ao nosso quarto. Mas na filmagem existia apenas a gravação do momento em que eu abri a porta e nada de diferente antes daquela hora que eu me levantei. Contudo, foi nítido para mim e para minha esposa o abrir, o ranger da porta e o fechar com a pancada. Mas na filmagem, a porta permanecia fechada o tempo todo. Vigiemos, pois a palavra de Deus já nos alerta em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu creio que o que está escrito em 1 João 5,18 e que se somos nascidos de novo, estamos debaixo de sua proteção e o inimigo não lhe toca. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Voltemos ao testemunho do período em que minha esposa ainda se encontrava no hospital. O corpo dela começou a ter muitas reações e ainda começou a paralisar. Seus braços e pernas foram perdendo os movimentos. A Luciana também começou a ter alucinações. A porfiria tem como um dos vários sintomas, no momento alto de crise, alucinações. A Luciana via bichos e crianças no CTI do hospital. Ela nos pedia para tirar estas crianças da cama. Ainda tinha o calor e as dores musculares que ela sentia e que eram intensas. Estava um frio descomunal, eu de touca, 2 casacos e ela pedindo para deixá-la descoberta. Acho que por conta das medicações. E a todo momento ela pedia para lhe mudarem a posição na cama devido às dores que a porfiria começava a causar em sua musculatura. O corpo dela então começou a paralisar e a ter muitas reações. Eu vivi momentos naquele hospital que, se Deus não estivesse me sustentando, eu não estaria aqui testemunhando se eu agir em minha vida. As dores só pioravam. As medicações eram muitas, até que chegou um momento em que fui transferida para o CTI. Então eu chorei muito, pois eu ansiava muito em ir para minha casa. Mas os dias foram passando, o quadro piorando, até que meu corpo foi paralisando. Fui entubada. Os dias eram muito difíceis mesmo. Sem um diagnóstico eu só piorava. Em relação às alucinações, elas eram constantes, eram muito reais. Bicho andando nas paredes. O que mais me incomodava eram 2 crianças que ficavam ao meu lado, na cama.
Os seus braços eram como galhos de árvores que tentavam me sufocar. Como eu disse, eram alucinações. Eu não aceitava aquilo que eu via. Na verdade, eu lutava muito contra tudo aquilo. Até que eu disse para mim mesma, isso não é verdade. Isso não está acontecendo e não é de Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Até que tudo passou. Sua melhora depende de você crer que tudo vai passar e que Deus está no controle. Eu ficava sempre ligada em Deus a todo tempo, pois eu já tinha entregue minhas preocupações nas mãos de Deus e descansava nele. Mas uma pessoa bem próxima veio me visitar e me disse: Luciana, Deus me disse que você anda muito preocupada com suas filhas e pediu para eu te dizer para que você fique tranquila, que Ele cuidará delas para você se você morrer. Eu fiquei pasma daquilo estar acontecendo, de escutar aquilo. E falei para ele, Deus manda te dizer que essa doença não é para a morte, mesmo com muita dificuldade de falar. Que mãe não fica preocupada por estar tão longe de suas filhas tanto tempo? Eu sou uma mãe, mas eu descansava em Deus. Não dei ideia para aquilo, mas se é uma pessoa que está debilitada no seu espiritual, como poderia ser? Eu poderia me entregar e não estar aqui. Triste ver esse tipo de pessoas se dizendo profeta de Deus. Irmãos, não se deixe levar por pessoas que vêm te dizer que você não vai conseguir, que Deus falou isso, falou aquilo. Eu aprendi que quando acreditamos naquilo que Deus fala conosco por meio da sua palavra e confiamos e descansamos nela e em suas promessas, tudo se encaminhará para a direção certa, que é a vontade soberana de Deus e não dos homens. Então, se você precisa de um agir de Deus na sua vida espiritual, emocional, no seu relacionamento com seu cônjuge ou com sua família, ou até mesmo em uma enfermidade que parece impossível, creia, tenha fé e deixe Deus no controle de tudo. Se ligue somente no único que pode resolver essa situação. E esse é Jesus. Aqui termina o segundo vídeo. Continue conosco. O testemunho deste diário de um milagre continua nos próximos vídeos. Curta o vídeo para o YouTube entender que este vídeo é relevante e possa alcançar mais vidas. Ative o sininho, faça o seu comentário e também deixe seu nome lá para oração. E o das pessoas que desejar que oremos aqui embaixo nos comentários. E o mais importante, se desejar a paz de Cristo em sua vida, o receba agora, para que o Espírito Santo, neste exato momento, faça morada em você. Agora, pare o que está fazendo e digite, eu o recebo. Sempre consciente de que nunca será por mérito nosso, pois o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz. Então, é pela graça que somos salvos. Lembre-se, não se entregue ao problema, não permaneça em tristeza, se entregue à salvação, venha conhecer Jesus.